Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos um material, olha, bastante denso e eu diria bem provocativo pela frente, viu? A gente está analisando aqui trechos dos Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, da História Secreta da Thule Gesault e também do Mistério de Belicena Vilca. E o fio condutor que, assim, atravessa essas leituras é a figura de Jesus Cristo. Mas atenção, né? A perspectiva aqui é radicalmente diferente do que a gente geralmente ouve. É uma visão bem esotérica, complexa e que desafia muitas noções que a gente tem como estabelecidas. Nosso objetivo é entender como essas fontes específicas constroem essa interpretação. Assim, nos moldes tradicionais, sabe? Nem validar ou refutar o que está escrito. A gente vai focar em destilar e apresentar a visão particular sobre Jesus Cristo que estes textos específicos oferecem. Tudo dentro da cosmologia e da narrativa histórica que eles mesmos propõem. É um relato do conteúdo das fontes, basicamente. Perfeito. É uma imersão mesmo para a gente compreender o que esses textos dizem, como eles articulam essas ideias e quais conexões, assim, surpreendentes ou talvez até chocantes eles fazem. Vamos então mergulhar nessa perspectiva bem singular sobre Jesus Cristo. Um ponto que salta aos olhos, assim, logo de cara, é que as fontes parecem colocar Jesus Cristo em contraste com outra figura. Eles falam de um Cristo da Atlântida ou Cristo Lúcifer. Como é que essa dualidade é apresentada? Conhece como Jesus Cristo, não como a original, mas tipo como uma espécie de imitação. Um dos textos até usa a palavra caricatura. Caricatura. Nossa, é forte isso. É uma caricatura de uma entidade primordial, anterior, que eles chamam de Cristo Lúcifer ou Cristo da Atlântida. A ideia por trás disso é que a introdução da figura de Jesus Cristo teria sido, assim, um ato deliberado para gerar confusão, sabe? Para obscurecer a memória ou a verdadeira natureza dessa figura original. Uma caricatura para confundir. E qual seria a diferença fundamental entre esses dois, nessa visão que eles apresentam? Então, dentro da cosmologia deles, o Cristo Lúcifer é associado a uma tentativa de resgate ou de auxílio aos espíritos cativos. Seriam seres espirituais que estariam presos na criação material, né? E essa criação é associada a uma figura que eles chamam de demiurgo. Ah, o demiurgo. Figura conhecida em algumas tradições. Isso. Os Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, por exemplo, falam que Cristo Lúcifer foi aquele que quis acudir em resgate aos espíritos cativos. Já Jesus Cristo, nessa interpretação, está ligado diretamente ao demiurgo, o criador e mantenedor dessa ordem material que eles veem como a aprisionadora. Entendi a oposição? E a História Secreta da Thule Gesault até pergunta de forma retórica, né, depois de Jesus Cristo, quem seria capaz de distinguir entre o Cristo da Atlântida e sua caricatura? Fica meio implícito que a semelhança superficial serviria justamente para essa confusão toda. Certo. Entendi a oposição básica. Mas como é que as fontes explicam a origem, a natureza específica de Jesus Cristo, se ele não é essa figura primordial, mas sim ligado ao demiurgo? Eles usam os termos bem específicos, né? Tipo arquétipo judaico Malkus. Exato. Aí a gente entra na cosmologia particular desses textos. Jesus Cristo é descrito não só como uma figura histórica, mas como a encarnação física, a manifestação material de um princípio, ou arquétipo específico. Esse arquétipo é chamado Malkut ou Malkut. Malkuth. E esse arquétipo, dentro dessa estrutura de pensamento deles, pertence ao plano do demiurgo, que, aliás, em algumas passagens, eles identificam diretamente com Jeová Satanás. Então, a encarnação de Jesus seria a materialização desse arquétipo ligado ao demiurgo, no mundo físico. Precisamente. A História Secreta da Thule Gesault descreve isso de um jeito bem gráfico, assim. Fala que o arquétipo hebreu de Jesus Cristo, Malkut, que existia num plano arquetípico, foi precipitado ao plano físico, ou seja, atualizado durante a encarnação do demiurgo no corpo de Jesus de Nazaré. Eles até situam isso por volta do ano 30 ou 33 DC. Nossa. E o mistério de Belicena Vilca complementa essa ideia associando Israel a Sefira Malkut na estrutura cabalista
para reforçar essa conexão arquetípica, dentro da lógica interna deles. O propósito dessa precipitação, segundo eles, seria para ancorar a influência, a essência do demiurgo diretamente aqui no mundo material, de um jeito concreto, poderoso, através da figura de Jesus. Certo, então a perspectiva vai bem além do histórico, né? Entra uma dimensão cosmológica profunda com essa ideia da materialização de um princípio ligado ao demiurgo. E como é que isso se desdobra na prática? Qual o impacto que eles alegam que essa manifestação de Jesus Cristo teve no mundo, nas pessoas? Os textos falam algo sobre uma consciência de sangue dos vírias. O que é isso? Sim, esse é um ponto nevrálgico na argumentação dessas fontes. Elas sustentam que a influência que irradia desse arquétipo judaico de Jesus Cristo age como uma força potente que aprofunda o que eles chamam de sonho ou confusão estratégica. Sonho, confusão estratégica. E quem são os alvos dessa confusão? Você mencionou os vírias. Quem seriam eles? Nos fundamentos, os vírias são descritos como indivíduos que carregam uma herança espiritual diferente, que eles chamam de hiperbórea. Eles teriam uma conexão latente, sabe? Mesmo que adormecida, com uma origem espiritual que estaria fora e em oposição à ordem criada pelo demiurgo. Entendi. Então, a influência arquetípica de Jesus Cristo nessa visão funcionaria como um obstáculo a mais, tornando o despertar, que seria o processo de recordar essa origem e se libertar do domínio do demiurgo, uma tarefa muito mais difícil. E como exatamente essa influência dificultaria o despertar? O que ela faria? A tal consciência de sangue, que eles chamam de mini, seria, segundo os textos, o lugar onde essa memória da origem estaria guardada no víria. A influência do arquétipo de Jesus Cristo agiria sobre essa consciência, introduzindo uma tendência dominante que puxaria para a confusão, para a aceitação da ordem do demiurgo, dificultando o acesso a essa memória ancestral. A história secreta da Thule Gesellschaft é bem direta nisso. Ela afirma que após Jesus Cristo já não será tão fácil recordar a origem. Eles alegam que essa força formatadora associada a Jesus aumentou tremendamente o sonho, ou seja, a ilusão e a confusão na consciência de sangue dos vírias. Isso coloca a figura de Jesus Cristo numa posição central, mas extremamente conflituosa dentro dessa cosmologia particular deles, né? Ele seria, nessa ótica, um agente fundamental na manutenção do que eles chamam de aprisionamento espiritual. Exatamente. E as fontes não param por aí. Elas também inserem o surgimento e a expansão do cristianismo num contexto histórico mais amplo, que chamam de sinarquia. O que seria essa sinarquia? Correto. A análise não fica só no nível espiritual ou arquetípico. Ela se estende para a interpretação da história mesmo. A ascensão do cristianismo, especialmente quando foi adotado como religião oficial do Império Romano por Constantino, lá no século IV. Sim, um marco histórico importante. Pois é. Isso é interpretado por esses textos não como um triunfo espiritual que aconteceu naturalmente, mas como uma peça-chave numa estratégia deliberada, de longo prazo, a sinarquia. Essa sinarquia é descrita como um plano que visa estabelecer um governo mundial unificado. Um governo mundial. Sim, que seria liderado pelo que as fontes chamam de povo eleito. E nos textos, eles identificam esse povo com os hebreus e sua liderança sacerdotal. Entendi. E o cristianismo seria, então, um instrumento para implementar esse plano sinárquico? Como ele funcionaria nesse sentido? Exatamente essa é a ideia que eles apresentam. Segundo a história secreta da Thule de Geschelt e o mistério de Belicena Vilca, o cristianismo, do jeito que se consolidou na história, serviria a múltiplos propósitos dentro dessa suposta estratégia sinárquica. Primeiro, e talvez o mais importante para eles, ele atuaria para homogeneizar culturalmente os vários povos do mundo. Homogeneizar? Como assim? A ideia seria apagar as tradições, as mitologias, as identidades ancestrais, que eles muitas vezes descrevem de forma pejorativa como barbárie, nesses textos, e substituir tudo isso por uma cultura cristã única, vista como mais dócil, mais fácil de controlar de forma centralizada.
O Mistério de Belicena Vilca menciona claramente o objetivo de igualar culturalmente os povos, usando o cristianismo como ferramenta. Certo. Além dessa homogeneização cultural, que outros papéis o cristianismo teria nessa visão deles? Segundo, ele funcionaria como um mecanismo para suprimir ativamente conhecimentos, tradições e grupos que fossem vistos como opositores ou alternativos a essa ordem que eles queriam impor. Mencionam especificamente o paganismo, o gnosticismo. Aos gnósticos que tinham visões bem diferentes sobre o demiurgo, né? Exatamente. Visões que poderiam ser vistas como concorrentes ou até reveladoras demais, na ótica deles. Mencionam também o catarismo e, claro, a própria sabedoria hiperbórea que as fontes dizem representar. A história secreta afirma que gnósticos, maniqueus e cátaros teriam suspeitado do engano por trás da figura de Jesus Cristo e por isso foram perseguidos e eliminados. Pesado. E teria um terceiro ponto. Sim, o terceiro ponto seria que o cristianismo ajudaria a estabelecer um padrão psicológico coletivo, baseado em conceitos como culpa, pecado original, humildade, submissão a uma autoridade divina externa, que estaria ligada ao demiurgo, né? Isso facilitaria a aceitação e a subserviência ao futuro governo mundial sinárquico. E mencionam também o grau, nesse contexto, o Santo Grau. Sim, o grau, ele é apresentado explicitamente como uma força antagônica a essa estratégia sinárquica e à influência do cristianismo como instrumento dela. É visto como um símbolo ou um veículo de um conhecimento e poder ligados à origem hiperbórea, algo que poderia despertar recordações indesejáveis nos vírias e por isso precisava ser neutralizado ou apagado, como diz um dos textos, pela estratégia sinárquica. Nossa. Então, a luta pelo grau, nas suas várias representações míticas e históricas, seria, nessa interpretação, parte desse conflito cósmico e histórico maior. É uma reinterpretação da história religiosa e política bem abrangente e, sinceramente, com um forte tom conspiratório, né? Nesse cenário de supressão de visões alternativas que desafiam a narrativa cristã dominante, as fontes dão um destaque especial a um personagem histórico, Pelágio. Por que ele é considerado relevante dentro dessa argumentação toda? Pelágio, que foi um monge britânico, lá entre os séculos IV e V, é destacado na história secreta da Thule-Gesellschaft. Ele é visto como um exemplo emblemático do tipo de pensamento que a estrutura da igreja, que, para essas fontes, estava alinhada aos objetivos do demiurgo e da sinárquia, precisava combater e suprimir. As fontes não necessariamente concordam com tudo de Pelágio, mas usam as doutrinas dele, do jeito que foram registradas muitas vezes pelos opositores dele, para ilustrar ideias que batiam de frente com a teologia que estava virando ortodoxa. E quais ideias específicas do Pelágio são enfatizadas como problemáticas para essa estrutura de poder que eles descrevem? As fontes focam em pontos específicos que foram condenados pela igreja. Primeiro, a negação do pecado original. Pelágio teria dito que o pecado de Adão prejudicou apenas a ele, não a linhagem humana, e que o homem nasce sem pecado. Isso, claro, contradiz a ideia da humanidade como inerentemente caída, precisando de uma redenção externa. Faz sentido a oposição aí? Segundo, a afirmação da capacidade humana de viver sem pecar, usando o livre-arbítrio sem a necessidade absoluta da graça divina, como o Agostinho, principal opositor dele, entendia. E terceiro, talvez o ponto mais crítico para a narrativa dessas fontes, a ideia de que a salvação seria possível mesmo fora da fé explícita em Jesus Cristo. Ah, isso mexeria na base de tudo, né? Exato. Atribuem a Pelágio a afirmação de que, antes da vinda de Jesus Cristo, houve homens impecáveis e que a vida correta de qualquer homem livre conduz ao céu, do mesmo modo que o Evangelho. E como as fontes interpretam a reação histórica da igreja a essas ideias do Pelágio? A condenação dele do pelagianismo por figuras importantes como Santo Agostinho e por vários concílios e papas, tipo Inocêncio I, Zósimo, o Sínodo de Cartago em 411, é vista nessas fontes como uma prova clara dessa estratégia de supressão.
As ideias de Pelágio, ao desafiarem a natureza pecadora inerente do homem e principalmente o papel exclusivo e absolutamente necessário de Jesus Cristo para a salvação, como a Igreja definia, representavam uma ameaça direta à narrativa que sustentava a estrutura de poder e a influência psicológica do cristianismo. Entendi. Na perspectiva hiperbórea dos textos, Pelágio, mesmo sem saber, ecoava aspectos da liberdade espiritual e da capacidade inerente do víria de se conectar à origem por si mesmo, por mérito próprio ou por sua natureza. E esses eram conceitos que precisavam ser erradicados para consolidar o domínio do arquétipo judaico de Jesus Cristo e, consequentemente, preparar o caminho para a sinárquia. Ok, a gente percorreu os pontos principais aqui. Se fôssemos, assim, destilar a essência da visão sobre Jesus Cristo que emerge dessas fontes específicas, o que fica? É claramente uma imagem que subverte radicalmente a compreensão mais comum, né? Exatamente. A figura de Jesus Cristo nesses textos não é apresentada como um salvador universal, vindo de uma fonte divina, transcendente e boa. Pelo contrário, ele é retratado como a encarnação de um arquétipo cósmico específico, o tal Malkuth, que seria uma emanação direta, uma manifestação do demiurgo identificado como Jeová Satanás, o criador da ordem material que eles veem como uma prisão. E a aparição dele na história e depois a ascensão do cristianismo não seriam eventos aleatórios, mas parte de um plano maior. Sim, são interpretados como elementos centrais de uma vasta estratégia cósmica histórica, a sinarquia. O objetivo seria manter os espíritos potencialmente livres, os vírias, num estado de sonho estratégico, de confusão, de esquecimento da sua verdadeira origem, para garantir, assim, a subserviência deles à ordem demiúrgica e preparar o terreno para um controle global. E nessa visão, Jesus Cristo estaria em conflito com outras forças. Isso. Em conflito direto com outras forças ou símbolos espirituais, como o Graal e a figura do Cristo Lúcifer, que representariam a possibilidade de resgate, de despertar e de retorno a essa origem perdida. A influência histórica do cristianismo é, portanto, vista como um fator decisivo na supressão ativa dessas sabedorias alternativas e na consolidação do poder sinárquico. É crucial a gente reiterar, como fizemos lá no início. Estamos expondo a interpretação encontrada nestas fontes específicas. É uma visão de mundo particular, bem esotérica e que reinterpreta figuras e eventos históricos de forma muito heterodoxa. Sem dúvida nenhuma. O valor de analisar isso não está em aceitar ou rejeitar essas ideias de cara, mas em observar como uma narrativa alternativa tão complexa é construída. Como ela usa e ressignifica símbolos e figuras que a gente conhece para apresentar uma visão de mundo radicalmente diferente. Isso nos leva a uma reflexão final interessante, não acha? Como a nossa própria compreensão da história, da religião, talvez até da nossa identidade, é profundamente moldada pelas narrativas que se tornam dominantes, pela versão oficial que a gente aprende ou que absorve culturalmente. É uma questão fundamental, né? O poder das narrativas estabelecidas é imenso, e o confronto com interpretações tão radicalmente alternativas como as que a gente encontra nesses textos, mesmo que a gente considere marginais ou problemáticas, nos obriga a questionar quais são as bases do nosso próprio conhecimento, através de que lentes a gente está interpretando a realidade e até que ponto a gente está ciente das narrativas que nos formam. Levanta também a questão sobre quantas outras formas de entender o mundo, talvez igualmente elaboradas na sua própria lógica interna, podem existir ou ter existido fora do cânone estabelecido, Talvez perdidas, suprimidas, ou simplesmente esperando em textos obscuros para serem redescobertas e analisadas. Não necessariamente para a gente acreditar nelas, mas para ampliar o nosso entendimento sobre o próprio fenômeno humano de criar sentido. Exato. É um convite a pensar sobre a natureza do conhecimento, a construção da história e a coexistência, muitas vezes conflituosa,
de múltiplas interpretações sobre os mesmos eventos e figuras. Uma reflexão que com certeza continua para além da nossa conversa de hoje. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.